sua Bíblia em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. João 13, versículo de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Diga comigo, amou-os até o fim. Diga comigo, eu amarei a Jesus até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estavam cingidos. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e disse-lhe, aproximou-se Simão Pedro, Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Respondeu e disse-lhe Jesus, o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Gente, eu amo tanto esse versículo 7. Repete comigo assim, o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Toda vez que acontece alguma coisa comigo que eu não entendo, eu vou para esse texto aí. Sabe quando acontece uma coisa inesperada com você e você fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Já aconteceu com você? O que eu faço agora, você não sabe, mas um pouco adiante você vai compreender. Versículo de número 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés então, esse Pedro era muito engraçado, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele, quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Feliz. Diga comigo, feliz. Então repete assim comigo. Se sabeis essas coisas, feliz sois, se as praticardes. Amém. Glória a Deus. Eu posso compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido nesses dias. Sabe, quando a gente entra um novo ano, a gente pode entrar de uma forma apática, desanimada. Mais um ano está vindo aí. Meu Deus. Você pode entrar de uma maneira normal,
e dizer, o ano está começando, então vamos começar de novo. Mas você pode entrar de uma maneira extremamente motivada. E é justamente assim que eu estou. Eu estou como um cavalo no brete. Você sabe o que é um cavalo no brete? Sabe aqueles cavalos de corrida? Quando eles estão esperando o tiro da largada e abrir o brete para eles passarem. Eu estou daquela forma. Mas eu sei que isso não é algo normal em mim. É algo que está sendo gerado em mim pelo Espírito Santo. Desde novembro, quando o Salmo 89, verso 14, saltou nos meus olhos, cresceu diante de mim. Justiça e verdade são as bases do trono de Deus. A ficha caiu. E eu comecei a sentir algo da parte de Deus. Eu digo para vocês, o sentimento que eu estou hoje é o mesmo sentimento de quando eu implantei as células na igreja em 2002, 2001, 2000 por ali. Sabe, numa expectativa, uma fé no meu coração, por causa que eu descobri uma coisa que é muito antiga. Eu descobri uma coisa que é básico de quem entrega a vida para Jesus. Mas é assim o reino de Deus. Todo dia a palavra se renova. E eu descobri o poder que há na palavrinha servir. Servir. O texto que nós lemos agora é uma servolução, ou uma revolução do servir, mas é uma servolução da bacia e da toalha. Jesus chamou seus discípulos, alguns deles, não todos, e disse assim, lá em Marcos, olha, vocês vão até a cidade, e lá vocês encontrarão uma pessoa, que vos levarão a um cenáculo, a um lugar mobiliado, para nós celebrarmos a Páscoa. Já está tudo preparado, tudo preparado. Vocês vão encontrar esse lugar. E os discípulos foram. Marcos capítulo 14, versículo 15, vai dizer isso. E eles encontraram um lugar. E então, depois vem os demais apóstolos, e Jesus ali agora, reunido com eles entram, e quando eles entram, era costume naquela época, quando havia uma reunião, ficar na porta um homem com uma bacia e uma toalha. E as pessoas que entravam, aquele homem lavava os pés e enxugava. Tirava a poeira dos pés das pessoas. Esse homem era alguém muito inferior. Era o servo dos servos dos servos. Ele ficava ali. Mas como não era algo totalmente organizado de uma forma formal, ali estava a bacia. Ali estava a toalha. Mas não tinha ninguém. Ninguém se candidatou a ficar ali. Mesmo porque quem discutia entre eles, uma certa vez, de quem deles era o maior, ninguém queria se humilhar para lavar pé de ninguém. Então todos entraram e foram para a mesa, sem que os pés fossem lavados. E tudo ali acontece. Jesus celebra com eles. Jesus mostra, de alguma forma, quem seria o traidor. Eles comem. Jesus então se levanta no meio deles, pega a bacia, pega a água, pega a toalha e lava os pés de todos eles, se fazendo o servo dos servos dos servos. Depois vem toda aquela história que você já conhece. Eles vão para o Getsemane, eles cantam uma canção, depois Jesus passa horas em oração, eles adormecem, vêm os soldados, Judas beija Jesus, os soldados prendem Jesus, Jesus então é coroado com uma coroa de espinhos e vem a crucificação. Esse é o cenário daquela história. O que me chama a atenção ali é que havia uma toalha. Quem preparou o cenáculo, deixando ali uma toalha,
uma bacia e água. Mas não tinha servo. Não tinha quem ousasse lavar o pé do outro. Não tinha. Porque essa não era a mentalidade deles. A mentalidade deles era: Senhor, eu posso assentar à sua direita no trono. Senhor, eu posso ser o maior. E agora, Jesus então lava os pés deles. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não lavou os pés deles na entrada, que era o costume. Jesus lavou os pés deles quando eles já estavam à mesa. Jesus lavou os seus pés, não como costume, na entrada, mas depois da entrada. Depois que muita coisa havia acontecido. Foi o momento que Jesus lavou os pés. Sabe o que isso me remete? Os pés deveriam ser lavados na entrada, mas não foi. Foi lavado depois. Isso quer dizer que, segundo a cultura, havia alguma coisa errada. Porque era para se lavar no início e lavou-se depois. Quando a gente vê uma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz, muitas vezes, não é se posicionar para consertar, mas é se posicionar para criticar. E Jesus nos dá um exemplo. Se você está vendo alguma coisa que fugiu dos conformes, se fugiu de como deveria ser, e se você está incomodado com aquilo, então vai lá e faça. É possível que a coisa que mais te incomoda nessa igreja é o que Deus está te chamando para você ir lá consertar. Existem coisas que eu passo aqui e nem vejo. E está te incomodando. E você às vezes fala assim: puxa, mas como é que o pastor não se incomoda com isso? Misericórdia! Como é que o pastor passa aqui, vê e não faz nada? É porque eu não estou vendo. E se está te incomodando, é porque Deus está te levantando para você ir lá e fazer. Essa é a cultura do reino de Deus. Se ninguém lavou os teus pés lá nas portas, então vem aqui e lava. Isso é servir. O verdadeiro servo é aquele que entra em qualquer ambiente e fica procurando coisa errada. Ele fica procurando coisa desajustada. Sabe para quê? Para consertar, para servir, para ajustar. Ele entra aqui e ele fica procurando: será que tem alguma grávida em pé? E ele vê: opa, ela não pode estar em pé. Ei, por favor, senta aqui no meu lugar. E não é só aqui não, é no ônibus. E não é só no ônibus, é no seu local de trabalho, em repartições públicas, é na sua casa. Qual é a sua mentalidade? Se de fato você teve uma vida transformada, se de fato você é alguém que é um cristão, então você é um servo. A cultura do consumidor não faz parte mais da sua vida. Seja sincero. Quem é você? Servo ou consumidor? Consumidor é aquele que vem aqui para consumir. Não, eu quero consumir uma boa música, eu quero consumir uma boa pregação, eu quero consumir uma boa oração, um bom ambiente. E se eu não consigo, se a IBVB não consegue me atender, então eu procuro outro balcão. Outra igreja. Parece que isso aqui não é púlpito, é um balcão. Aonde quem está aqui é um lugar de consumismo. Não, não é essa a mentalidade. Nós não podemos ter essa mentalidade. Se você está insatisfeito com quem ministra louvor, então se consagre para que você possa vir para cá e ministrar. Se você está insatisfeito com qualquer tipo de coisa, puxa, mas esse estacionamento da igreja é horrível, então venha consertá-lo, por favor, nós estamos precisando de você. Ah, mas se as crianças não estão bem acomodadas aqui na igreja, por favor, venha nos ajudar, nós estamos precisando de alguém que passe a mão numa toalha, numa bacia, coloque água e venha lavar os pés. Essa é a mentalidade do reino. Servo vem para servir, se colocar à disposição. Talvez aquilo que mais te incomoda é o que Deus está te chamando para fazer. Eu vou te dar um exemplo.
Você está vendo algum problema de parte elétrica aqui dentro? É possível que você não está vendo. Mas os eletricistas que entram aqui, eles veem. Você está vendo alguma coisa que te incomoda aqui em pintura? Talvez você não vê. Mas o pintor que entra aqui, fica incomodado. O pedreiro fica incomodado. Quem aqui dirige? Levanta a mão. O que acontece com você quando você não está dirigindo? Você está no banco do carona. O que você fica falando para você mesmo? Se fosse eu, não faria desse jeito. Não manobrava desse jeito. Por quê? Porque é algo que você sabe fazer. Então é assim. Aquilo que são suas habilidades, aguça diante de você. Aguça, fica forte, grita. Por exemplo, os professores de português aqui da igreja, deve ser uma tortura me ouvir. Porque a cada erro de colocação, de verbo, da minha parte, é como se eu estivesse gritando no ouvido deles. Para você, nossa, o pastor Alvim fala tão legal, tão bonito, tão não sei o quê. Mas o professor de português, eu falo, meu Deus, ele tem que voltar lá para a 5ª série. Porque é algo, quando você sabe, aquilo te incomoda. E se te incomoda, é o teu dom aflorando, é o teu propósito, é o teu chamado. Você foi chamado para fazer aquilo. Deus nos chama para servir com talentos. Ao lavar os pés deles, Jesus estava dizendo o seguinte: se você quer fazer a obra de Deus, você pode fazer a obra de Deus no estacionamento, varrendo a igreja, trabalhando na mídia, recebendo pessoas lá na porta, levando cadeiras. São trabalhos que as pessoas não veem como obra de Deus. Na cabeça do povo, obra de Deus é pegar o microfone, pegar uma Bíblia e pregar. Jesus, ele pregou para multidões. Mas agora ele está dizendo que não é como pregador, não é como púlpito, mas é com uma bacia e uma toalha. Uma bacia e uma toalha. Ao usar uma bacia e uma toalha, ao invés de usar a Bíblia, ele está nos ensinando que nós podemos usar as nossas habilidades, nossos dons e talentos a oferecer. A pergunta que eu te faço é: qual é sua bacia e sua toalha? A qual Deus tem te chamado para servir? Pastor, eu não consigo pregar igual o senhor não. Mas eu quero ver se o senhor consegue costurar igual eu costuro. Faz sentido? Pastor, eu não consigo pregar igual você prega não. Mas, quero ver se o senhor consegue consertar um carro igual eu conserto. Qual é a sua bacia e sua toalha? Ela pode ser uma máquina de costura. Ela pode ser um volante. Ela pode ser um alicate. Ela pode ser uma tesoura, um computador, um prumo, um bisturi, uma enxada. Pode ser os seus próprios ombros e pode ser os seus ouvidos. O que é importante é você entender qual é a sua toalha e a sua bacia. Sua bacia e sua toalha. Todos nós temos uma toalha e uma bacia. Todos nós podemos fazer alguma coisa para suprir a necessidade daquele que está sofrendo ao nosso redor. Se você estiver disposto a deixar Deus te usar, você vai ver o que vai acontecer. E aí tem gente que diz, mas pastor, quem é que está sofrendo? Tem alguém sofrendo por aqui? O que eu te digo é o seguinte: se existe uma UTI na cidade, você pode ter certeza que tem alguém sofrendo. Se existe uma funerária nessa cidade, você pode ter certeza que tem alguém que está sofrendo. Se existe um tribunal, se existe uma cadeia, você pode ter certeza, tem alguém sofrendo. Quando a gente procura, a gente acha. A gente acha. A ideia é, faça o que você pode com o que você tem. E o que Jesus tinha naquele momento? Uma toalha, uma bacia. A pergunta que eu te faço é, o que você tem nesse momento? O que é que você tem?
como você pode servir. Eu criei ali, estou criando um balcão de demandas, de necessidades e um balcão de serviços. O balcão de necessidades são pessoas na igreja que não tem como suprir suas necessidades e elas vão procurar esse balcão ali e vão falar, olha, eu tenho uma necessidade assim, eu não tenho renda para isso, eu não tenho condições para isso. E outra pessoa vai chegar ali e vai dizer, pastor, eu quero oferecer meu serviço. Pessoas já procuraram, pedreiros já nos procuraram e disseram, pastor, põe meu nome aí, eu quero doar um dia de trabalho para alguém que está passando algum tipo de necessidade e não tem condição de pagar. Um dentista me procurou e disse, pastor, eu quero atender pessoas da igreja que são carentes, que não têm condição. Eu vou me organizar para isso, para estar aí aos sábados, de 15 em 15 dias, fazendo isso. Ou seja, cada um coopera, cada um ajuda com aquilo que tem, sua toalha e sua bacia. Quando você procura, você acha. E acha. E o que eu acho mais interessante é que Deus te ajuda. Essa semana foi uma confusão na internet. Os crentes resolveram brigar. Os pastores estão se matando. O negócio está pegando fogo aí. Falaram que a guerra era lá no Iraque, não sei na onde, e ela está acontecendo aqui no Brasil. É porque Deus pesou a mão em Belo Horizonte por causa das igrejas dos cantores. Deus vai destruir tudo lá por causa do pecado da igreja. Então tá. O pecado de um, ou o pecado de 10, de sei lá quanto, será que é mais forte do que a santidade de outros? A falta de vida com Deus de um, será que fala mais forte do que a vida de Deus com outro? É a palavra de Sodoma e Gomorra. Enquanto tiver um, eu não vou destruir. Aqui tem um. Eu acho que aí também tem. Então não tem nada a ver com isso. E quando eu levantei, eu fiquei irado. Irado. Eu segurei meus dedos. Me guarda, porque eu vou falar bobagem, me guarda. E aí alguns amigos meus entraram. Eu falei, Deus, o que eu faço? Deus falou comigo, faz o contrário. Enquanto um acusa, vai servir. Peguei meu telefone, liguei para Belo Horizonte. Pastor fulano, beleza? Beleza. O que aconteceu na sua igreja aí com a chuva? Não, graças a Deus está bem, sou uma família, já amparamos. Pastor, eu comecei a ligar para os pastores, amigos meus. Pastores que eu sei que estão em áreas de risco, pastores de favelas, pastores de beira de rio. Fui ligando para esses caras, eu conheço todos eles. Aí um virou para mim e falou assim, Alvin, graças a Deus só teve um problema lá com a família, mas a gente já acudiu. Agora, eu estou sozinho aqui em Birité, dentro de uma escola, com 200 pessoas. Homens idosos, mulheres grávidas, crianças. Perderam tudo, a água levou tudo. Não tem um colchão, não tem um nada. Estão tudo aqui dormindo no chão. Eu falei, o que você está precisando? Eu estou precisando de colchão, estou precisando de fralda. Então tudo bem, é isso que você está precisando? É. Comecei a mandar mensagem, WhatsApp, olha, você mandei para os líderes de célula, para eles compartilhar nas células, mas tá pouco. Peguei meu telefone, liguei para empresários, amigos meus em Belo Horizonte, um falou assim, olha, me dá até depois do almoço, eu te retorno. Eu, beleza. O que esse empresário fez? Começou a ligar para outros empresários. Daí a pouco ele me ligou. Falou, Alvin, consegui 100 colchões para buscar na fábrica e fralda a quantidade que precisar para essas crianças lá. Aleluia. Não estou falando isso para me exaltar, não. É um exemplo. O que eu quero te ensinar com isso é, se você quiser fazer, o que não falta é oportunidade. E Deus vai levantar as pessoas certas. E aqui os irmãos começaram a doar, tem um monte de coisa aqui que a gente vai estar levando para lá essa semana. Então, você tem 2 lugares para ficar. Ou você faz como Mical, a mulher de Davi, e vai para a janela criticar quem está fazendo a obra, ou você vira Davi e vai dançar na glória de Deus, na adoração e servir o próximo. Você escolhe onde é que você quer ficar. Se você quiser fazer, não falta coisa. Mas não falta mesmo. Você pode levantar tantas coisas. Pastor, eu queria levantar aqui nessa igreja um curso de inglês. Eu queria ajudar as pessoas com um curso de inglês. Começa! Nós vamos preparar a sala, os móveis para você. Não, pastor, eu quero dar aula de reforço de matemática. Eu quero dar aula de reforço de português, de história. Sei lá, eu não sei o que está no seu coração. Não, pastor, eu luto judô. Eu quero dar aula de judô. Eu quero dar aula de... nós já temos aí já a questão, o Cristiano, que trabalha aí, né, com futebol. Eu quero,
sabe, não falta. E as pessoas insistem em dizer, minha igreja não me dá oportunidade. Eu não entendo o que é oportunidade. Talvez é púlpito, e não bacia e toalha. Sabe, nós precisamos entender isso da parte de Deus. O que Deus te chama para fazer, sabe, quando eles falam assim, nós vamos agora, eu preciso de gente para me ajudar no mercado solidário. Estou precisando de assistente social, estou precisando de psicólogos. Graças a Deus, já tem psicólogos que deram o nome ali. Falou, pastor, se a igreja precisar de mim, eu estou disposto. Amém. Vamos precisar de psicólogos, vamos precisar de assistente social no mercado solidário. O que é o mercado solidário? É aquele mercado onde a gente não dá a cesta, a gente dá um voucher para a pessoa. Você tem direito de fazer R$100 em compras. E dá ali R$100 fictício para ele, para dar dignidade de comprar. Ele vai no mercado e ele não vai receber uma cesta pronta. Ele vai ali, eu preciso de feijão, preciso de arroz, preciso disso, preciso daquilo. Não preciso daquele outro que eu já tenho. Mas sabe o que passou na minha cabeça quando eu falo de mercado solidário? Não é apenas de ajudar o carente. É que esse mercado solidário se transforma lá na frente numa cooperativa para vender a preço de custo para quem ganha com a renda X e não tem condição de fazer compra no supermercado, que faz assim tudo. Tu está entendendo? E aí vai levantar a gente com esse talento. Pastor, sabe, eu vou fazer isso. Eu vou. Nós vamos montar uma cooperativa, vamos vender a preço de custo não para todo mundo, mas para aquele que é necessitado. Para aquele que precisa. Nós temos pessoas aqui na igreja que eles montaram curso de cabeleireiro e nós já temos gente trabalhando, graças a isso. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja um dia, ele virou para mim e falou, pastor, eu quero dar um curso de eletricista. O senhor me arruma uma sala? Na hora, irmão. Esse irmão trabalhava na CEMIG. Ele deu um curso de eletricista aqui na igreja. Sabe o que aconteceu? Hoje nós temos irmãos aqui na igreja que são eletricistas, que eu vejo aí trabalhando, graças a Deus, já arrumaram a sua vida, compraram seu carrinho, estão controladinho. Sabe onde é que eles começaram? No curso de eletricista que o irmãozinho deu na igreja. Lembra disso, pastor Manuel? O Herbert, que chama aquele menino, ele foi embora. Não está aqui mais, mudou. Ele foi embora. Mas a obra e o legado que ele deixou está aí. Sustentando famílias. Você tem uma toalha e uma bacia. Essa era a bacia e a toalha dele. Qual é a sua? Como você pode servir? Sabe, esse texto aqui de João 13, ele está alinhado com Mateus 20, 27. Quando Jesus diz, e qualquer de vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E qualquer de vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Jesus estava falando em ser o número 1. Diga comigo, número 1. Diga, número 1. Se você quer ser o número 1 na sua vida, no seu ramo de trabalho, no seu mercado de trabalho, na sua vida profissional, eu não sei, em qualquer área da vida, se você quer ser o número 1, comece a servir. Foi isso que Jesus disse. Qualquer que quiser ser o número 1, seja o vosso servo. E quem quiser ser o maior entre vocês, seja o menor, o que serve. Então, não é o que canta melhor, não é o que prega melhor, não é o que ensina melhor, não é essa turma de internet que tem 200 mil, 300 mil pessoas assim. Sabe, eu estou chegando a uma conclusão, que esses caras bons de internet são ruins de pastor, esses pastores de internet. São bons para ir para a internet, mas para atender, cuidar das pessoas, são péssimos. Porque é atendimento online. Atendimento online. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho falado isso com a minha esposa, com as pessoas que estão mais próximas de mim. Pensa numa pessoa que se apaixonou por aconselhamento. Fui eu. Só lá assim, pastor, pregar ou aconselhar? Hoje, prefiro aconselhar. Eu prefiro ceder esses dois ouvidos e esse ombro. Sabe por que não se faz igreja? Você aí e eu aqui. Igreja se faz um de frente para o outro, olhando no olho do outro. Amando, servindo, o que eu posso ser útil? E Deus tem me colocado em cada encrenca aqui nessa cidade. E eu estou vendo que a hora que
a encrenca for resolvida, o nome dele há de ser tão glorificado. Eu vejo as pessoas, eu falo, como é que as pessoas conseguem enrolar a vida desse jeito? E tem gente que eu não consigo fazer nada, mas é aquilo. Vem cá, vamos abraçar, chorar junto aqui, e orar, e daí a pouco está tudo se resolvendo. É a revolução da toalha, e da bacia. Sabe, não é o que prega melhor, não é o que ora melhor, não é o que canta melhor. Não, o número 1 no reino de Deus é aquele que serve mais. É aquele que se entrega. Não são seus diplomas, não é o tamanho da sua célula, não é sobre ter dinheiro. Nós não temos desculpa para não ser o maior, mas não temos mesmo. Ah, Deus, eu nunca tive dinheiro suficiente. Eu não tenho estudo suficiente. Eu não tenho a roupa necessária. Mas a pergunta é, você pode servir? Posso. Então você pode ser o número 1. Então você pode ser o maior. E sem falar numa coisa. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Jesus diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Diga comigo, já não vos chamarei servos. Diga forte, já não vos chamarei servos, mas vos chamareis de amigos. O que Jesus está dizendo? Quantos aqui querem ser amigo de Jesus? Diga amém. Diga eu. Para você ser amigo de Jesus, primeiro você tem que ser servo. Já não vos chamarei servos, mas amigo. Você serve tanto que você se torna um amigo. Ah, Deus, eu quero ser amigo, como a tua palavra diz, que o Senhor chamava Moisés de amigo. Ah, como Davi foi chamado de um homem segundo o coração. Ah, como Abraão foi chamado de o pai da fé. Observe as características desses homens em comum. Todas era servir. Quanto mais você serve, mais abençoado e grande. No reino de Deus a grandeza está no servir. Nada mais, nada menos. É muito interessante isso. E aí no versículo 17, Jesus diz assim para nós, versículo 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Ou seja, se vocês sabem essas coisas, legal, mas felizes mesmos, vocês serão quando vocês as praticarem. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é atitude. E tem poder quem tem atitude, quem age. No meio disso aí, a polícia me procura. Ó, estamos aqui com tantas cestas aqui, tanta coisa que a gente ganhou, mas é tão burocrático o sistema para distribuir, que isso vai acabar perdendo. Eu vi que o senhor está mobilizando, está aqui, ó, vieram com a viatura aqui, com caminhonete, deixaram um monte de coisa. Quando você fala, eu vou servir, ouça, você não está sozinho não. Você começa, um monte de gente começa a ver e fala, eu posso, eu vou, eu te ajudo, eu estou junto. Não é saber, sabe, Jesus aqui, ele poderia ter feito uma coisa. Ele queria dar uma aula de liderança para os discípulos. Ele poderia ter falado de Moisés, a liderança de Moisés, o maior líder que já existiu. Ele poderia ter falado da liderança de Davi, mas não. O que ele faz? Ele até mesmo poderia ter falado, gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O maior é aquele que serve. Ele poderia ter falado, mas não, ele não falou. O que ele fez? Ele fez. Ele foi lá, pegou a bacia, pegou a toalha e começou a fazer. Nós podemos ensinar muita coisa, mas nada tem mais poder do que aquilo que a gente ensina com exemplo. Fazendo. Por isso eu digo para vocês, eu estou vivendo uma coisa que Deus está colocando no meu coração. A minha oração é que se espalhe aqui dentro. Eu estou, Deus, transfere unção, transfere. Porque eu estou recebendo isso com tanta alegria da parte de Deus. Sabe aquela coisa que eu via antes? Nossa, ixi. Eu estou olhando hoje e falando assim, opa, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá.
Fazer é diferente de saber. E é muito diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus nasceu, os magos vieram seguindo a estrela, lembra? Eles ouviram falar e passaram a seguir a estrela. Quando eles chegam em Jerusalém, eles se perderam. Se perderam, porque eles pensaram que a estrela ia para Jerusalém. É o Messias. Então o Messias nasce em Jerusalém. E eles procuraram os escribas, os estudiosos, os entendidos. E os entendidos falaram com eles, não é Jerusalém. É Judá, é Belém de Judá. É Belém da Judéia. É Belém. Ah, é Belém? É. Ah, obrigado. Os magos saíram e foram para Belém. O que eu quero dizer com isso? Os estudiosos sabiam, mas não foram. Tinham conhecimento, mas não tinham atitude. Eliseu e Elias. Elias disse, fica em Gilgal, fica em Betel, fica em Jericó. Em cada cidade, profetas se levantavam e diziam a Eliseu, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? Todos eles sabiam que Deus haveria de rebatar Elias, mas só Eliseu teve a atitude de ir atrás de Elias. Não basta ter conhecimento, tem que ter atitude. Atitude dá poder. E agora Jesus está falando o seguinte, não é se vocês saberem disto, vocês serão felizes. Não, é se vocês praticarem. Se sabeis essas coisas, ponto, conhecimento. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. É quando você faz que você recebe essa descarga de felicidade. Jesus está falando, olha, é a única forma de você seguir em frente. E por outro lado, as pessoas, elas encontram uma cura para si mesmas quando elas ajudam os outros. Quando elas ajudam a servir, aliviar a dor do outro. Quando ele faz isso, quando nós ajudamos o outro, a nossa dor diminui. Porque nós tiramos o foco dos nossos problemas. E isso traz cura para a nossa alma. Isso alivia. Quando nós cuidamos daqueles que ninguém quer, Deus nos dará àqueles que todo mundo quer. Você entendeu? Repete comigo. Cuide de quem ninguém quer. E Deus te dará a quem todo mundo quer. É assim. Se essa igreja quer ter as autoridades aqui dentro, se essa igreja quer ter os juízes frequentando ela, os promotores aqui dentro, os prefeitos sendo dela, se essa igreja quer que as autoridades participem dela, ela deve começar cuidando dos necessitados, carentes, que ninguém quer. Como outro dia, eu acabando de atender um casal de policiais, e tem um moço me esperando. 3 horas de aconselhamento, já era 1 hora, minha mulher quase me matou. Eu tinha combinado com ela de almoçar na roça, na casa da sogra, 12:00. Era 1 hora, eu estava agarrado aqui. Quando eu saio na porta ali, pastor, estou esperando o senhor aqui, o senhor me atende. O que foi, filho? Ele só faz assim, ó. Quando ele ajusta, eu vejo um 38. Entra aqui, vamos conversar. Estou indo ali matar um agora. Vem cá, calma. Vamos sentar. Vamos sentar. E conversando, ficamos 1 hora ali conversando. Orando por ele, orando. Falando, você não vai fazer isso. Vai estragar a sua vida. Aí eu começo a pensar, olha, esses aqui que você acabou de atender, todo mundo quer. Esse outro aqui, ninguém quer. Aí minha ficha caiu. Ah, entendi. Então quer dizer que para eu ter esses aqui, eu preciso cuidar desse aqui. Faz sentido? Você precisa ter esse espírito de querer cuidar de quem ninguém quer. E aí um dia, me vem uma irmãzinha que sumiu da igreja, eu encontro com ela, irmã, só sumiu da igreja. O que está acontecendo? Está tendo algum problema? Não, pastor, eu estou frequentando outra igreja aí. Eu falei, então tá bom, mas teve algum problema lá que a gente pode corrigir para a senhora voltar? A gente falhou com a senhora em alguma coisa? Ah, pastor, teve uma situação lá na igreja que me deixou muito chateada. Eu falei, o que foi?
o senhor batizou a ex-amante do meu marido. Eu falei, peraí, ela anda com o seu marido e eu batizei ela? Não, ela andava, não anda mais não. Então nós temos que fechar essas portas. Porque a igreja é o hospital. A igreja veio para cuidar dos doentes. A igreja veio para cuidar dos adultos, das prostitutas, dos traficantes, dos viciados. Vai fechar. Se a gente partir por essa linha de raciocínio, não vou na igreja mais não, porque meu filho é viciado em droga e o traficante está frequentando lá, eu odeio ele. Meu irmão, sabe de uma coisa? Você deseja o mal para alguém que te prejudicou? Deixa eu te ensinar a desejar mal, aí Deus vai te ouvir. Toda vez que você falar assim, aquela pessoa ali me fez sofrer demais. Aí sabe o que você deseja para ela? A conversão. Por desaforo também ele vai converter. É isso que tem que estar no coração da gente. Igreja é isso. Você está preparado? Será que nós estamos preparados para receber esse povo? Será que você está preparado para receber aquela pessoa que te fintou, que não te pagou? Será que você está preparado para receber aquela pessoa que te fez mal? O ladrão que roubou na sua casa, agora está convertendo. Não vou naquela igreja mais. Sabe, entrar em igreja, qualquer pessoa entra. Até os cachorros entram. De vez em quando aparece um aqui assim, quer subir. Agora, entrar no céu, só quem tem o coração limpo. Mãos limpas e coração puro. Eu estou querendo dizer com isso, é que a igreja está cheia de gente vazia. Nós precisamos estar cheios de Deus, de amar, de ter compaixão. Olha, realmente ele roubou lá em casa. Mas Deus é poderoso para transformar a vida desse moço. Ele vai ser um servo de Deus ainda, vai tirar muita gente. Aquele ali vendia droga para o meu filho, mas Deus vai salvar a vida dele. Sabe, aquela ali, ela realmente, ela traía, ela saía com o meu marido. Mas agora é uma serva de Deus, é uma crente no Senhor. Sabe, a gente tem que ter esse espírito, porque esse espírito é o espírito de Deus, é o espírito da Bíblia. Fora disso, eu desconheço. Eu desconheço. Eu te digo uma coisa, nunca te faltará oportunidade para você servir. Todo dia tem crise. Todo dia tem uma crise. Todo dia. Você encontrará pessoa sofrendo divórcio, pessoa com depressão, pessoa com câncer, pessoa no velório, ruína na vida financeira, gravidez na adolescência, desemprego, a lista é longa. Se eu for enumerar aqui, vai parar lá na rodoviária do outro lado. E aí, eu te digo que na eternidade, todos os títulos cairão por terra. Na eternidade não existirá pastor, na eternidade não existirá bispo, na eternidade não existirá líder de célula, obreiro, na eternidade não existirá músicos. O único título que é falado na terra hoje, que ultrapassará os portões da eternidade, na Bíblia, é o título de servo. Quando tudo acabar, e ele separar os bodes das ovelhas, então ele chamará as pessoas dizendo, bem-estar. O quê? Servo bom e fiel. O único cargo que você consegue levar para a eternidade, se eu posso chamar de cargo, eu não chamo de cargo, isso é um estilo de vida, porque o servo ele não é cargo, aqui eu sou, aqui eu não sou. Servo, você é aonde você estiver. Eu me lembrei agora de uma cena. Saí com minha esposa e, bem, vamos tirar um tempinho para nós, vamos. Fomos para São Lourenço. Passamos uns dias lá, um final de semana, nem era final de semana, uns 2 dias. Tem uma lua de mel. Vamos para lá. Em São Lourenço tem o Parque das Águas. Você já foi lá? Um lugar maravilhoso. Então eu lá com a minha esposa, visitando uma fonte, outra, a gente para. Daí a pouco eu olho para uma barraca daquelas lá, vejo uma moça chorando. Falei, pronto, está encrenca arrumado. Aí estou tentando olhar para a água, olhar para o negócio, mas eu olho para a moça. Sabe? E a Romildo, bem, o que está acontecendo? Então uma mulher chorando ali. Mas
falei, bem, eu vou lá. Não dou conta. Você me conhece. Eu tive que ir lá. Bom dia, senhor. Posso conversar um pouquinho com você? Pode, o senhor deseja alguma coisa? Eu falei, desejo. O que o senhor quer? Quer saber por que você está chorando? Aí já chorou, mãe. Quem é servo não tem lugar. Aonde tem uma necessidade, você tá, não tem jeito. Às vezes eu olho para os outros no meio da rua. Ô pastor, eu preciso tanto de oração. Eu falo, olha, uns eu falo, vai lá na sexta-feira lá que tem um culto forte lá da libertação. Vai lá no domingo, vai lá na quinta tarde. Mas tem uns que não tem jeito. Fala, meu filho, é aqui mesmo, vamos que vai poste. Vem cá. E o dia que uma senhora me pediu uma ajuda, e Deus falou comigo, ela precisa mais do que isso. Eu falei, então eu vou dar uma ajuda para a senhora. Na verdade, eu não vou ajudar. Eu vou pagar a senhora. A mulher abriu os olhos assim, como assim? Eu falei, não, eu estou pagando a senhora para a senhora me ouvir. Só quer ganhar R$10? Só vai me ouvir. Eu vou pagar. Ah, então pode. Aí o Bíblia nela. Terminou, deu os R$10, falou, eu posso orar para a senhora, faz parte do pacote dos R$10. Só o que eu não sabia, isso foi no meio da rua, é que ela ia cair endemoniada. E aí o povo deve ter pensado, o pastor está agredindo a senhora. Sabe, esse espírito de servir, não tem lugar, não tem hora. Eu não digo para vocês que eu já alcancei a plenitude disso. Não. Não busque perfeição em mim como servo. Não busque, você vai se frustrar, se decepcionar. Mas uma coisa eu te digo, eu entrei nesse caminho. E cada dia que passa eu estou dando um passo nele. Eu estou dando passos nele. Eu estou procurando melhorar. Eu estou procurando. Eu tenho certeza que Deus é bom para conosco. Então eu te digo, irmão, que a cultura do reino de Deus é servir. É servir. Servo bom e fiel. Quando tudo acabar, não tiver mais nada, Jesus virá para você e falar assim, você fez muita coisa por mim, filho. Eu tive, Senhor, você me deu comida, você me deu água, você me deu roupa. Senhor, mas quando? Quando isso aconteceu? Aí o Senhor vai dizer, porque eu tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Era estrangeiro e hospedava. Estava nu, vesti-me, adoeci. Visitaste, me estive na prisão, foste me ver. Então os justos, os servos, lhe responderão, Senhor, mas quando te vimos com fome, com sede? Quando te vimos e te demos? E o Senhor vai dizer, quando eu era estrangeiro. Quando eu estava nu. Aí você vai se lembrar. Quando eu estava trabalhando como voluntário na igreja. Foi lá que isso aconteceu. Foi lá que isso aconteceu. Eu quero te dizer que o caminho de servir, ele é muito espinhoso. A primeira coisa que você precisa é se libertar. Dar sem nada esperar receber em troca. Porque senão você morre. Morre fácil, morre cedinho. Porque o que mais tem nesse planeta é gente ingrata. É gente que você dá, mal vira as costas e já te desce a lenha. Mas se você tem esse espírito, fiz para Deus. Não foi por ele. E nem por mim. E nem por mim. Essa semana eu falei isso aqui com uma pessoa. Falei, não pense que eu sou bonzinho. Não sou bonzinho. Eu estou fazendo isso aqui não é porque eu sou bonzinho, não. Estou fazendo isso com você porque Deus mandou. Porque se depender de mim, eu não fazia. Estou sendo obediente a Ele. Então, nessa estrada, nós vamos ver. Nós vamos ajudar a gente que vai... Nossa, a igreja batista é o céu na terra. Aí no mês seguinte, aquela igreja lá é o inferno. Que é pastor, igreja boa é aqui da esquina. Mas veja bem, nós não estamos aqui para fazer bondade. Nós estamos aqui para fazer justiça. Ah, pastor, mas o pai e a mãe são dois vagabundos. Eu não estou preocupado com pai e mãe. Se eu ajudar o pai e a mãe, eu estou sendo bom. E Jesus diz, por que me chamas? Bom. Bom é o pai. Não, então por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo por causa das crianças. E o nome disso aqui se chama justiça. Justiça. Não é porque merece, não. Não é porque merece. É para que seja estabelecido a justiça. Justiça e verdade são as bases do trono de Deus. Toalha e bacia. Tem aí? Temos toalhas? Eu quero hoje orar com os nossos líderes de célula, que já são servos e servas de Deus.
servos e servas que têm nos abençoado tanto. E hoje eu quero, através de um ato simbólico, mas ao mesmo tempo um ato profético, profetizar e declarar que mais do que crente de igreja e líder, nós somos servos. Eu quero dar para os líderes de célula uma toalhinha escrito servindo por algo maior. E toda vez você se lembrar, eu estou servindo. Quero chamar todos os líderes de célula a vir aqui à frente. Líder, supervisor,